Boa tarde. Dando seguimento aí às nossas aulas na construção de um site utilizando as linguagens HTML, CSS, JavaScript e PHP. A nossa aula hoje nós vamos continuar aqui, na página de contatos. Então, quando eu clico aqui na página de contatos, vai abrir esse formulário para que a pessoa possa digitar qual é a dúvida que ela tem, colocando o nome, colocando o e-mail, colocando telefone, colocando a sua dúvida, e quando ela clica no botão enviar, vai aparecer esse modal. O que é esse modal? É essa caixa de mensagem. E quando ele aparece, que ele viu os dados via PHP, ele faz um movimento, que é uma animação descendo, e quando eu clico aqui no botão fechar, ele volta aqui para a nossa página principal. Então o objetivo hoje é fazer esse modal agora ter um funcionamento, que é o da movimentação de cima para baixo e clicar, quando for clicado no botão fechar, ele voltar para a página principal. Então hoje a nossa aula vai ser baseado nisso. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, nós vamos vir aqui no pesquisar e dentro do pesquisar nós vamos ter que ativar um servidor. Nós vamos utilizar o Upserver, que é um servidor virtual. Ele só tem funcionamento para a gente poder trabalhar com a linguagem PHP. Então eu vou ativar aqui o meu Upserver, o Upserver 64. Como ele é um aplicativo que não é reconhecido pelo Windows, eu tenho que clicar no botão Sim, para que ele possa fazer todas as alterações no sistema operacional e ele entender que agora o meu computador ele vai ser um servidor virtual, só para a gente poder testar a linguagem PHP. E depois de alguns segundos, nós clicamos aqui na nossa barrinha de tarefas, nessa seta indicativa para cima. Opa, deixa eu só tirar aqui o mouse de cima. Isso. Clicamos aqui nos itens ocultos e esperamos o nosso Upserver ficar verde. Isso quer dizer que o nosso computador já está funcionando como um servidor virtual. Próximo processo, vamos abrir o nosso editor de criação, que é o Visual Studio Code. É nele que a gente está aplicando todos os códigos para a criação desse site. Vou abrir ele aqui, vamos clicar aqui no Open Folder, que é abrir uma pasta. Dentro desse Open Folder eu vou clicar aqui no diretório disco local C2 na pasta UP64, na subpasta www, na subpasta site_mp. Então vou dar um clique nele, adicionar. Ele vai colocar todo o meu projeto aqui do meu lado esquerdo. Na aula passada, nós estávamos trabalhando com essa página chamada e-mail PHP, aonde nós fizemos toda a configuração daquela janela. Então nós temos uma div que a gente chamou ela de mconteúdo, demos uma ID para ela que a gente vai trabalhar com JavaScript, modal sucesso, criamos dentro dela uma div chamada modal e colocamos aqui todo o conteúdo. Quem quiser rever a aula, o conteúdo está aqui na parte superior, aqui nos cards, para você rever essa aula de criação. A primeira coisa que nós vamos criar hoje é a animação do modal, para que ele tenha aquele movimento de queda quando o cliente clicar no botão enviar, ele vai ter aquela movimentação de queda para não ficar algo estático. Para isso, nós vamos vir aqui na subpasta CSS, dentro do arquivo estilo.css. Então aqui na parte superior está toda a formatação, que é a mudança visual. Então nós começamos aqui, formatação da página e-mail. Formatamos o mconteúdo, que é o modal conteúdo, que é aquela caixa maior. Depois nós criamos aqui uma div, uma classe chamada mostrar, que por enquanto ela não tem efeito nenhum, porque ela vai funcionar a partir do momento do JavaScript, tanto que está aqui, display none, quer dizer que ela não vai aparecer. Temos aqui a configuração do modal, dos textos,
do botão, efeito do botão. Nós vamos vir aqui no final e vamos fazer primeiro a animação. Então, como eu gosto de trabalhar, eu vou colocar aqui um comentário e vou colocar aqui, ó, a animação do modal, que aí fica mais fácil. Vou até aumentar aqui um pouquinho para ter uma visualização melhor aí para vocês. Para fazer uma animação no CSS, nós temos que usar este comando aqui, ó, keyframes. A partir desse momento que keyframes é os quadros chaves, nós estamos dizendo para o CSS que nós vamos fazer uma animação. E eu preciso dar um nome para essa animação. Eu vou colocar aqui modal. Vou abrir chaves. E dentro das nossas chaves, nós vamos agora colocar o seguinte, from. Como que ele vai começar essa animação? Essa animação, eu quero que ela comece com a opacidade 0. O que é opacidade 0? Eu não quero que apareça o modal. Então, ele vai ficar ali 0, para ele ficar transparente logo no início da nossa animação. E aí eu vou colocar aqui um outro comando, que é o transform. Dentro desse transform, eu tenho várias opções. Nós vamos usar essa opção aqui, ó, Translate 3D. Tá? Que é um efeito tridimensional que você pode colocar, que é aquela movimentação. E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, 0. Esse primeiro 0, estou dizendo que eu não quero movimentação nem para a esquerda e nem para a direita. Vou colocar aqui menos 80 pixels, que é a movimentação de Y, que é a movimentação de cima para baixo. Então, quando eu coloco menos 80, eu estou dizendo para ele, ó, eu quero que você desça o nosso modal. E o próximo é o efeito 3D, que seria dele fazer o efeito tipo de girar, alguma coisa nesse sentido que eu não quero colocar. Eu quero que ele só caia 80 pixels na minha tela. Então ele vai começar dessa maneira, que é o from. Aí eu vou colocar aqui, ó, o to. O to quer dizer para, então ele sai da opacidade 0 e ele vai caindo 80 pixels, que é o transform. Como que ele vai parar, que é o to? Então eu vou colocar aqui, ó, opacidade, e eu vou colocar 1, que eu quero que ele apareça. Vou colocar aqui o transform. Eu quero uma movimentação. Opa, digitei errado. Transform. E aí eu vou colocar Translate 3D. E aí eu vou dizer para ele, ó, não movimenta para a esquerda e para a direita. Não movimenta para cima e para baixo. E não faça o giro tridimensional. Então eu estou dizendo para ele, olha só. Você vai começar com a transparência 0. E você vai fazer uma movimentação para baixo de 80 pixels. Ele vai dar uma caidinha de cima para baixo. E como que você vai parar? Você vai parar mostrando transparência total e você vai parar na posição 0, XY, 0, Y e 0Z. Então ele vai parar no meio da nossa janela, a nossa animação. E aí vocês podem brincar com esses números e fazer testes. Colocar aqui, ó, 10, 10, colocar aqui 80 para ele fazer uma movimentação subindo e descendo. Aí vai a critério de vocês. Então agora eu vou falar para ele aonde que ele vai fazer essa animação. Ele vai fazer lá na div mostrar. E dentro da div mostrar ele vai fazer isso também na div modal. E aí eu tenho que colocar aqui, ó, animation, e vou colocar o nome da animação, que é modal, que foi o nome que eu dei aqui em cima. Qual é o tempo de execução dela? 3 segundos. Então eu estou dizendo, ó, você vai lá na div mostrar, dentro da div mostrar nós temos uma div chamada modal, e lá você vai aplicar essa animação que a gente criou aqui, ó, modal. Qual vai ser o tempo de duração dela? 3 segundos. Então, eu vou pressionar o Ctrl S, a minha animação está pronta. Agora, nós vamos construir o arquivo JavaScript para que tudo isso funcione, que é um conjunto. O HTML, o CSS
e o JavaScript para que esse modal tenha um funcionamento perfeito. Então a gente já fez o HTML, que foi colocar o conteúdo, nós já fizemos o CSS, que é para mudar a sua formatação, e usamos o CSS para poder fazer uma animação. Porém, para ela funcionar, agora eu preciso da segunda parte, que é a parte do JavaScript. Então eu vou vir aqui na minha pasta JS. Dentro da minha pasta JS, eu dei um clique, ela ficou selecionada. Eu vou dar um clique aqui no botão para gerar um novo arquivo. Então, eu vou clicar, ele vai me dar aqui que ele gerou um novo arquivo. Nós vamos chamar ele de sucesso.js. Vou dar um Enter. Então, é aqui dentro que eu vou fazer a programação do meu JavaScript para o modal. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. No JavaScript, a gente trabalha com funções. Então, nós vamos criar uma função. Essa função nós vamos dar o nome inicia modal. E aí eu vou abrir o parênteses. Quando eu abro o parênteses, eu tenho que dar para ele um valor. Eu vou chamar esse valor de modal id. Vou abrir aqui as chaves e dentro dessa função eu vou criar uma variável modal. Por que uma variável? Porque várias pessoas podem abrir o meu site ao mesmo tempo. Então isso pode variar de pessoa para pessoa. E dentro desse modal eu vou colocar o documento get element by id. Por que isso? Porque eu vou pegar o elemento que eu criei na parte de cima, que é o modal id. Então, olha só, criei uma variável, onde eu vou chamar essa variável de modal, e essa variável ela vai lá no meu documento e vai pegar esse elemento chamado modal id, que está aqui, ó. Se eu mudar o nome aqui, automaticamente eu tenho que mudar o nome aqui. Aí eu vou dar um Enter e vou colocar modal.class list. Vou colocar aqui .add, que eu quero adicionar. Quem que eu quero adicionar? Uma classe que nós chamamos de mostrar. Então, toda vez que carregar o nosso site e o cliente clicar lá no botão enviar, o que o JavaScript vai fazer? Ele vai ativar essa classe chamado mostrar. No início da aula, a gente viu lá que ele estava none, que não era para ele aparecer. A partir desse momento que eu coloco aqui, que eu quero adicionar essa lista ao meu documento, que é o meu site, ele automaticamente vai mostrar aquela divisão para nós, que é o modal. Beleza? E aí eu vou clicar aqui no final das chaves e vou colocar, ó, inicia modal, é o nome que a gente deu aqui da função. Quem que ele vai iniciar? Ele vai iniciar para nós o modal sucesso. Então agora ele está ativado aqui, ó, inicia modal, ele vai aplicar tudo isso. Qual é o modal que ele vai mostrar? O modal chamado sucesso. Quem é esse modal chamado sucesso? Vou vir aqui do lado esquerdo, ó, e vou abrir o meu e-mail.php. Olha lá, é essa primeira divisão que mostra tudo, olha só. ID modal sucesso, justamente para poder trabalhar com JavaScript. E aí ele vai me mostrar todos esses elementos que foram colocados dentro da div. Legal. O que nós vamos fazer aqui, ó? O botão está dizendo aqui, ó, on clique sair. Então, quando eu clicar no botão, ele tem que ativar essa função chamada sair. E aí eu criei uma classe para ela chamado fechar. Então, para que isso funcione no JavaScript, porque o onClick é um evento, ele tem que se chamar sair e eu vou colocar a classe fechar. Então, eu vou voltar aqui no meu sucesso, vou clicar aqui no final, vou dar uns 2 enters e vou criar função. Qual vai ser o nome da função?
sair, o mesmo nome que eu coloquei lá embaixo. Ele não precisa de nada aqui dentro. Então, só vou colocar o nome da função sair. E aí tem que estar digitado da mesma forma. Vou criar aqui uma variável constante. Vou chamar essa variável de fechar. E essa variável fechar, nós vamos pegar um elemento. Document, select, document.carry, selector. Isto. Qual é esse elemento que está dentro da minha página? É o elemento fechar. Opa. Fechar, que é a nossa classe. Foi aquela classe que a gente colocou lá dentro do nosso site. Quando ele encontrar, ele vai ter que aplicar um efeito. Então, a gente vai colocar aqui, ó, location href. Opa, tem que ser aspas simples, que é o apóstrofo. E quando ele clicar no botão, eu quero que ele me direcione para o index.html. Então, eu vou criar uma função chamada sair. Essa função sair, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o meu botão, que eu dei uma classe para ele chamado de fechar, e quando ele for ativado, ele vai localizar para nós a página chamada index.html. Tá? Então, primeiro, a função aqui é para ele mostrar o nosso modal, junto com aquela animação que nós criamos lá, dele dar uma queda de 80 pixels. Então, isso só vai acontecer a partir do momento que eu clicar no botão enviar. Quando eu cliquei no botão enviar, ele faz todas essas funções aqui. Quando eu clicar no botão sair do modal, ele vai me direcionar para o index.html. Vou pressionar o Ctrl S para poder salvar. Vou voltar aqui na minha página e-mail.php, como ela já está aberta aqui em cima, vou clicar em cima dela. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar o JavaScript dentro dessa página. Então eu vou clicar aqui no final da div, vou dar uns 2 enters e vou colocar aqui um comentário. Como que é um comentário no HTML? Então vou colocar o sinal de menor, vou colocar aqui a exclamação, 2 tracinhos e vou colocar ativar a página do JavaScript. Vou colocar um comentário para que a gente saiba onde que ele vai ativar a página do JavaScript. Detalhe importante, tudo que for JavaScript dentro do seu site, coloca sempre no final de todo o código. Deixa ele sempre por último, para quando ele fizer a leitura, que a gente chama isso de DOM, primeiro ele lê o HTML, depois ele vai ler o JavaScript por último. E aí eu vou usar esse comando, ó, script, vou colocar src, que vem da palavra source, aonde que ele vai encontrar esse script JavaScript. Então eu vou colocar aqui, ó, tá dentro da pasta JS, barra. Qual o nome desse arquivo? Sucesso.js. Vou fechar as aspas, vou fechar aqui o script, vou abrir de novo e vou fechar o script. Vou dar um Ctrl S. Então aqui nós estamos dizendo, olha, depois que você carregar todo o nosso modal, você vai fazer o quê? Você vai ativar ele, todas as suas funções que estão discriminadas na página sucesso.js. Muito bem, não parou por aqui, porque agora a gente vai voltar de novo aqui em cima, ó, no estilo. E no estilo, o que nós temos que fazer, pessoal? Aqui na parte superior, nós temos aqui, ó, a div mostrar, que por enquanto ela está oculta, ela não está ativada. Então eu tenho que ativar ela para ela poder ser ativada a minha animação e ser ativada o JavaScript. Então aqui está none, eu vou apagar e vou colocar flex para que ela possa aparecer. Vou subir a barra de rolagem, vou vir aqui no meu conteúdo que está aparecendo, está o display flex, eu vou mudar para none.
Vou pressionar o Ctrl S e agora eu vou testar para ver se realmente está tudo funcionando. Então eu vou abrir aqui um navegador, vou usar aqui o Chrome. Aqui dentro do Chrome já está a minha página hospedada, não é essa. Eu estou trabalhando localmente. Então eu vou digitar aqui, ó, localhost. Deixa eu pegar aqui, deixar direitinho para vocês. Localhost /site_mp /contato.php. Então olha só, localhost, eu estou dizendo que eu estou trabalhando com um servidor virtual. Qual é a página que eu tenho? É a site_mp. Qual é a página que ele vai me enviar um e-mail? Contato.php, que é a página que o usuário vai ter contato conosco. Vou dar um Enter, olha lá. Essa página nós fizemos algumas aulas atrás. Se você quiser relembrar como que faz, o card está aí em cima do vídeo. Então a pessoa vai vir aqui, vai digitar o nome completo. Eu vou colocar aqui, ó, Djalma Cardoso. Qual que é o e-mail? Sempre djalma@hotmail.com. Qual é o telefone? 11. Eu vou colocar um telefone aqui fictício. 999. Vou colocar aqui, ó, testando modal. Quando ele clica nesse botão enviar, ele tem que ativar aquela página e-mail.php. Então eu vou clicar aqui, ó. Olha lá, ó, ele descendo e ele vem bem clarinho e ele vai escurecendo. Obrigado pela mensagem, nossa equipe já recebeu o seu e-mail, estamos tomando as devidas providências. Entraremos em contato em breve. É claro que ele ainda não mandou as informações, porque nós temos ainda que fazer o código PHP, que vai ser a próxima aula. E se ele clicar aqui no botão fechar, ó, voltou para o index, já está funcionando a nossa animação. Bem simples, os códigos são bem curtos de entendimento. Então, façam aí, depois que vocês fizerem, testem. Se tiver algum erro, alguma coisa, rever a aula novamente. Entra nos comentários, me manda uma mensagem. Não deixa de dar um curtir, porque isso aqui pode chegar para outras pessoas, já que é uma profissão crescente, a de criação de site. Falta profissionais qualificados e com conhecimento. Então curte, comentem, compartilha, ajuda aí o canal a chegar para mais pessoas. Conteúdo muito bom, gratuito, e o único pagamento que você faz por todo esse conhecimento que eu estou transmitindo para vocês é clicando no botão curtir ou compartilhar ou colocar aí um comentário, porque o Google vai entender que esse conteúdo é muito bom e vai distribuir para outras pessoas. Tenham todos uma ótima semana, um bom descanso e até a próxima. Fiquem com Deus. Abraços.